Bom, gravando, gente. Então, vamos lá, boa noite para todo mundo. Eu acho que a gente pode tentar ser breve aqui. O, Acho que para quem está chegando agora, não acompanha, a gente faz uma reunião por mês com o objetivo de ser uma reunião mensal de status, só para a gente posicionar, tipo, em linhas gerais, o que andou e a gente mais ou menos traçar aí algumas prioridades para o próximo mês, né? Então, eu queria passar aqui rapidinho. Eu vou abrir o Trello e a gente corre aqui o Trello e as metas que foram definidas para o mês de setembro. Acho que só para a gente passar um status rápido. E eu queria colocar algumas coisas que eu acho que já estão surgindo aí na rede, que seriam prioridades para esse mês de outubro agora, né? Como a gente já está no dia 8, então a gente já tem que correr um pouquinho atrás. Vamos lá, eu vou abrir o meu Trello aqui e compartilhar minha tela com vocês. Ok. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Só confirma aí, Walter, alguém, por favor. Só. Sim. Tô vendo. Sim. Beleza, gente. Então, só para posicionar aqui, né? A gente correu na última reunião, a ideia aqui é que a gente olhe essas expedições, né? Que são expedições nacionais. A gente dá uma olhada rápida no que foi de meta para o mês passado e o que a gente poderia estar fazendo para esse mês. A parte das regionais, a ideia eu acho que não é passar aqui, aí cada grupo especificamente define, traça seus planos, tá? Mas vamos lá, no que diz respeito às metas nacionais aí, né? Eu acho que a gente tinha uma questão que era bem urgente, que era do finanças, e aí só para reportar aí para todo mundo, né? A gente tinha colocado uma meta de zerar o saldo do financiamento coletivo até 30/9. Isso está na própria planilha, eu já deixei ela aberta aqui. Está na própria planilha do grupo do financeiro, vocês conseguem ver a reunião de finanças que teve e especificamente aqui essa planilha, que é a finança do Explorer. Só para posicionar, a gente saiu de um saldo negativo aí de quase 8 mil, que é 7.800, e a gente fechou no último mês com um saldo 2 mil e pouco negativo. Tá? Isso considerando já o pagamento daquele valor que a gente definiu referente ao registro do site, né, e referente à venda de livros e da taxa das videoaulas. Então, aqui ainda não tem repasse, mas o valor está integral dos que já pagaram. E para esse mês de outubro, eu imagino que a gente consiga zerar, de fato, esse saldo, digamos, ficar no positivo. E a proposta que eu iria fazer para a gente avançar nisso daqui seria que a gente fosse, deixa eu fechar meu Face aqui, seria que a gente fosse que a gente avançasse em cima das cotas do financiamento coletivo que estão restantes, né? Se vocês forem lembrar das metas do período passado, vou pegar aqui, né? Então, finanças era isso aqui, zerar o saldo do financiamento coletivo, acho que foi o ponto mais discutido do mês, né? Curadoria tinha esse ponto aqui, ele é bem pontual, depois eu falo da curadoria, mas o que eu queria trazer, e a gente tinha trazido uma decisão da última reunião mensal de não abrir a possibilidade de novos facilitadores até a gente completar essa primeira leva dos cerca de 70 listados lá na planilha. Né? O que aconteceu aqui, eu vou trazer esse ponto que eu acho que é o que a gente poderia trazer para outubro, tá, para a gente discutir. Então, a gente hoje está com no que diz respeito a finanças, deixa eu parar de compartilhar. A gente tem esse saldo negativo e a gente ainda tem várias pessoas que estão pagando esse mês, vão continuar pagando. Conforme as pessoas estão pagando, elas estão tendo acesso ao site, tá? Tem uma senha de acesso, então as pessoas que vão pagando, elas vão recebendo o ID para se registrar no site e ter acesso às videoaulas lá. E eu acho que é um movimento natural, as pessoas estão pagando aos poucos, tá? E agora, eu acho que uma vez que a gente conseguiu avançar, né, nessas videoaulas, ter elas completas e tal, eu já me sinto mais confortável da gente pegar em cima das caixas que estão sobrando, acho que são 17 cotas que estão sobrando nesse momento, se eu não me engano, e a gente abrir para essas pessoas que estão hoje meio que na fila de espera. Eu já fiz uma conta rápida aqui, assim, só de fila de espera já deve ter
no mínimo uns 10 interessados. Tem que ver se vão confirmar mesmo. Mas são pessoas que queriam entrar durante o mês de setembro e a gente fechou a porta, né? Então, pedindo isso. Então, a proposta que eu iria fazer nesse sentido seria que a gente fizesse... Eu até conversei com o Hideki, ele comentou que ele não ia conseguir estar hoje aqui, porque ele está voltando de voo, mas a gente queria fazer um boas-vindas um pouco mais elaborado para esse pessoal, e o que eu pensei em fazer foi criar um questionário de perfil, tipo um Google Forms, para que essas pessoas, para elas entrarem, né, digamos assim, elas preencherem um perfil, dizendo quem são, de onde elas vêm, qual o objetivo delas, esse tipo de coisa, mais para a gente poder se conhecer. E aí eu acho que ordenando isso daí, eu imagino que pelo menos metade dessas caixas que estão faltando aqui, elas consigam sair nesse mês. E aí eu estou falando tudo isso porque acho que a gente está falando do financeiro. Eu acho que com esses valores, só isso eu acredito que já seja suficiente para a gente zerar esse saldo agora desse mês, pelo menos é a minha expectativa. Então, o encaminhamento prático assim, seria a gente soltar criar esse chamado, vamos dizer assim, para essa segunda leva de facilitadores. A gente chamaria, se a gente tiver mais de 17 pessoas, né, querendo uma cota de tabuleiro, aí talvez a gente tenha que criar algum critério para a gente administrar e ver aqui como fazer isso. Não seria viável agora, nesse momento, fazer uma tiragem de 5 tabuleiros novos, 10 a mais. Então, a ideia é administrar esses 17 mesmo. Então, fazendo essa chamada, a minha expectativa seria, até o final de novembro, de repente, a gente conseguir zerar esses tabuleiros que estão aqui encalhados. E a gente distribuir eles, talvez, de repente, criar algum tipo de critério, se a gente tiver mais de 17, de distribuir prioritariamente para cidades que têm menos tabuleiros. Tem que pensar alguma lógica, assim, porque eu acho que, do ponto de vista da rede, não me parece fazer sentido que se acumule todos os tabuleiros em uma determinada cidade e outra tenha muito poucos, né? Então, sei lá, tentar fazer algum tipo de distribuição assim. Mas o encaminhamento proposto, acho que seria esse daí, do ponto de vista de finanças. Acho que é manter essa lógica de tentar zerar esse saldo até o 30/10. Acho que esse é o nosso compromisso. E aí, do ponto de vista dessa coisa que já vai cair em facilitadores, abrir esse chamado e tentar fechar abrir para essa segunda leva de facilitadores agora, para esse mês de outubro, para uma nova tiragem, para tentar acabar com boa parte zerar o saldo dessas caixas aqui que estão pendentes. Não sei se alguém tem algum comentário sobre isso especificamente, se quiser falar. Eu só queria fazer uma colocação, assim, Leandro. Eu aqui, por enquanto, estou sozinho aqui em Londrina, mas está caminhando para eu talvez ter mais pessoal junto comigo aqui, né? Talvez até mesmo mais facilitadores. Estava pensando talvez se eu ter mais uma cota aqui. Tu acha que isso é viável? Eu acho que você pode pedir também, do mesmo jeito que todos os outros. O Marcelo do Rio também comentou que ia querer mais uma cota. Eu não vejo problema nenhum, mas acho que o problema vai ser se a gente tiver mais do que 17 solicitando agora, e a gente vai ter que meio que dar uma administrada. Não, eu ficaria no fim da fila, né? Mas assim, por outro lado, eu acho assim, tem cidades que tem 10 tabuleiros, tem outras cidades que tem 1, 2, sabe, sei lá, eu acho que talvez a gente tenha que pensar algum critério, se por acaso o limite estourar, entendeu? Não, eu só estou projetando alguma coisa mais para frente só, né? Não é para... Agora eu não preciso disso, mas é mais para... Vamos pensar como uma contingência, né? Entendeu? Beleza. A Jaque levantou a mão, pode falar, Jaque. Ô, Leandro, boa noite, pessoal. É a mesma coisa, né? A gente tinha conversado, eu entrei com 2 cotas, e a ideia era ter outras pessoas para tá comigo. E aí que a minha pergunta era essa, que quando eu tinha comentado das 2 cotas, a possibilidade de estar comprando mais uma lá na frente, que seria agora. Então, se isso também seria viável, que eu teria interesse em estar comprando mais uma cota aqui para estar fazendo o trabalho aqui no Rio, mas não estou considerando as cotas das outras pessoas porque tem muita questão da data, da disponibilidade de data. E pegar de outro estado fica mais complicado, né? Por causa do trânsito mesmo.
Então, era mais a mesma pergunta do Walter. Porque eu estou com... Hoje estaria com a Alessandra e tem o Reginaldo que está entrando junto comigo também. E provavelmente tem mais uma pessoa. Nós seríamos 4 aqui. Tá bom, eu acho que o que eu estou pensando que de repente a gente pode fazer é o seguinte, a gente cria vamos abrir para a gente ver qual é o tamanho dessa demanda real mesmo. Vamos ver quanto de demanda que a gente tem e aí a gente, de repente, volta a conversar em função disso. Assim, se no total forem menos de 17, tá tranquilo. De novo, o problema vai ser se for mais, né? E de qualquer maneira, vai ser um problema que alguma hora a gente vai ter que enfrentar, né? Se a gente fechar 17 agora, daqui a 1 ou 2 meses, ou no início do ano que vem, já vai ter gente querendo e a gente vai ter que ver como fazer. Então, sei lá, vamos esperar e enfrentar o problema. A gente que entrou antes não teria prioridade para quem está entrando depois? Como que seria? Porque lembro que a gente chegou até a conversar que quem estava na rede entrou antes, teria prioridade na aquisição de cotas futuras. Isso permanece? Não, foi uma pergunta que eu fiz lá atrás, antes de entrar. E aí eu decidi adquirir 2 para depois adquirir mais uma, para não adquirir no mesmo momento, que teria essa prioridade que foi falada. Naquela conversa antes de eu entrar, eu perguntei algumas coisas antes de eu entrar para saber o que eu iria fazer. Então, foi mais nessa linha, se teria prioridade ou não. Até porque você me disse que para quem entrasse depois, que não tivesse primeiro, o valor seria diferente, se eu não me engano. Então, é uma coisa que a gente talvez devesse definir isso dentro da Expedição Finanças, agora dentro desse mês, assim. Se a gente vai manter o mesmo valor ou se a gente coloca um valor um pouco maior. Eu particularmente, eu sempre defendi de aumentar um pouco, porque eu acho que é justo com quem chegou primeiro, que está investindo desde o início, mas, assim, eu não vou decidir nada sozinho. Eu acho que a gente precisava bater esse martelo lá pelo grupo. Tá bom. E aí a minha proposta, de repente, seria a gente puxar lá no Finanças e definir como a gente vai fazer isso. Tá. Porque eu acho que poderia manter também a prioridade de quem já está para adquirir a cota. Essa é a minha... Então, eu acho que a gente pode... A minha sugestão seria a gente meio que discutir isso lá, assim. Para falar a verdade, eu acho que ainda dá para todo mundo. Na minha contagem, tinham 10 ou 11 pessoas que estão na fila de espera. Eu acredito que isso não vai ser o problema, mas eu não sei, né? Na hora da gente chamar aqui, eu não sei, vai que começa a vir um monte de gente. A gente não dá para saber, né? Tá, mas assim, eu vou registrar aqui que... Eu tenho interesse e o Walter também. Isso, e o Marcelo Ambrosio já tinha me falado a mesma coisa. E aí a gente fica com... Mas, assim, na linha de definir como metas, eu acho que o que a gente tem que fazer é lançar a chamada para essa segunda leva do financiamento coletivo e tentar fechar, e aí, assim, tentar fechar, na minha cabeça, pelo menos 10 tabuleiros dos 17. E 10 tabuleiros, na melhor das hipóteses, 10 vezes estimativa mais baixa, né? 10 tabuleiros vezes 400, mais a taxa de credenciamento, se forem pessoas novas, isso já equilibraria as finanças da rede até o final do mês. Isso que eu estou imaginando. Seria, para pessoa nova, seria então 400? Não, seria o mínimo. A pessoa nova vai ter que pagar, sim, todos que entram agora vão ter que pagar aquela taxa de credenciamento. Isso já passa. R$500. Não, R$100 e os R$100 de registro do site e os 50 das videoaulas, né? E os 150, todos eles têm que pagar. E o tabuleiro é uma opção. E o tabuleiro é uma opção, exato. Eu penso assim. Tá. Ou então ter o valor, como foi falado lá atrás, que seria o tabuleiro seria mais caro para quem estivesse entrando posteriormente. Ou aumentar um pouco o valor do tabuleiro. Também é uma outra alternativa. Não, eu só estou resgatando o que foi falado lá atrás, né? Quando a gente conversou, antes de eu entrar, foi naquele contrato, estava que o tabuleiro ia ser discutido que fosse uma segunda leva um outro valor, e que quem estava já tivesse entrado na primeira leva teria prioridade em adquirir uma nova cota. Tá bom, tranquilo. Acho que não tem problema. Não vejo problema, não. Beleza.
para arredondar, então eu não estou na fila de espera, eu vou entrar na cota da Jaqueline, né? Isso, eu falei com o Leandro sobre isso, Ali. Você e o Reginaldo, né, que não está ainda nem no grupo aqui, que eu tô vendo, a gente está conversando. Seremos nós três e tem mais uma pessoa interessada para estar entrando junto, para a gente dividir os custos. E aí o que o Leandro me passou é mais ou menos o que o Elcio fez em Belo Horizonte. Tem outras pessoas também, né, Leandro? Sim, tem várias pessoas que dividiram cota. Quanto a isso, não é um problema. O que a gente vai ter que manter é o lance do registro no site. Isso é individual, Isso, não tem como. Sim, isso é igual. É só para que a Ali estava aqui preocupada se ela está na lista de espera, tô dizendo que não. Sei sim. Ah, tá, entendi. Não tá. Ok. Bom, então vamos lá. Eu acho que com relação finanças era isso. Deixa eu voltar aqui no meu Word e compartilhar a tela de novo. Vamos lá. Então, com relação a finanças, era isso daqui. Eu vou voltar agora na curadoria. Acho que a gente fez aí um processo que a Patrícia liderou, né? Da gente estar mudando aquela lógica de pontuação da reputação. Eu acho que isso foi uma coisa que, assim, para a gente, o pessoal da curadoria, acho que está sendo bem importante. A gente já reforçou isso, né? Aquela lógica de a gente ter uma reputação na rede é o que aquelas organizações autônomas descentralizadas estão fazendo, né? Essa lógica de ter uma reputação, e a gente vai tentar esse processo até a gente consolidá-lo. A gente vai ajustando até acertar. A gente tentou, por uma lógica, quero aqui, de ter líderes nas expedições, para pegar via líderes, eu acho que não funcionou muito bem, e a gente mudou esse processo agora. Então, eu não vou lançar isso como meta, mas aqui, para mim, tem uma coisa que surgiu durante o mês que eu acho que é bem importante, e, de repente, a Patrícia já avançou, né? E aí você pode até me complementar, Patrícia, se você quiser. Mas o que a gente conversou aqui na curadoria, e uma coisa que a gente gostaria de fazer é o seguinte: como a gente teve aqueles termos do financiamento coletivo, que foram, digamos assim, a primeira constituição, o acordo coletivo da rede, que as pessoas que entraram na cota, elas registraram aquilo dali. A gente fez essa votação no mês de setembro, propondo algumas alterações ali para o pessoal legitimar ou não. Foi legitimado, né, por maioria, aquilo ficou registrado. A sugestão que veio no grupo da curadoria, e eu acho que é uma coisa agora aqui para comunicar a todos, que a gente gostaria de fazer, a gente, até agora, o final desse mês de outubro, de repente, a gente tentar reescrever uma constituição da rede. A gente está chamando de constituição, um documento que seja um acordo coletivo, os termos do acordo coletivo, do que é a rede, qual é o propósito, quais são os nossos valores e o que é o combinado entre nós. E aí, o que seria a ideia, tá? Perdão, balancei aqui a tela. A ideia seria que isso fosse eu estou chamando de constituição, né? Vou escrever assim, que isso fosse um documento oficial, que pressupõe o acordo entre os membros da rede, e que cada vez que, e aí pensando num processo de governança, que cada vez que a gente tivesse a necessidade de mudar alguma coisa que estivesse na Constituição, por qualquer expedição, a gente fosse para uma lógica de votação. Então, a gente só poderia mudar alguma coisa que estivesse dentro do acordo, uma vez que a gente submetesse isso para votação e a gente tivesse ampla maioria concordando. Então, o que veio como proposta, acho que é mais um passo na nossa tentativa de se organizar melhor, de se profissionalizar, que seria aqui desse grupo curadoria, da gente ter um documento escrito que fosse esse acordo coletivo, essa Constituição, sendo escrito durante esse mês. Patrícia, você quer contribuir? Oi, Leandro. Pode falar. Sim, a Constituição, a gente pode, acho que essa meta é possível a gente fazer pelo menos a primeira versão, né, da Constituição para outubro. Talvez a gente escrever. Né? Leandro, então vocês estão partindo para um modelo holocrático. É isso? Quem foi que está perguntando? Desculpa. Marcela. Oi, Marcela. Porque eu estou tentando, acabou que eu não consegui naquela vez estar com vocês e tal, aí eu parei um pouco, não falei nada e tal, e fui tentar entender
e tentar entender qual era o modelo que vocês estavam ali tentando aplicar, né? Então, assim, para mim ficou mais ou menos claro que vocês estavam partindo para um modelo holocrático ou Sim. sociocrático, assim. Não sei, de repente define melhor assim para O que é holocrático? Porque coloca, porque de repente a gente não está falando só para ter certeza que está todo mundo no mesmo ponto. eu tenho certeza que eu não estou na mesma página que a Marcela e que a Patrícia, com certeza eu não estou. Até é uma pergunta que eu gostaria de estar colocando aqui, Leandro, porque o que eu conversei com você antes, eu estou voltando, reforçando o que eu estou escutando, né? Essa questão das lideranças, ela é importante ou ela não é? É para ter ou não é para ter? Que papel é esse? Porque eu não quero ficar apanhando na Expedição Rio, quando a gente está de uma reunião, a Patrícia Barreto está participando, e não fala que tem uma líder no Rio, e a Marcela se sente ofendida porque eu me ofereci, e que é uma rede holocrática, que não tem líder nenhum. Não, desculpa. Marcela, deixa eu acabar só de falar. Porque não foi dessa forma, tá? Marcela, desculpa, não foi. Tudo bem, mas Marcela, deixa eu só acabar de falar para me posicionar e você me critica da forma que você quiser. Eu preciso só entender, humildemente, o que é o modelo da rede que a gente conversou e qual é o modelo da rede que a gente está caminhando. Porque, assim, eu quero estar dentro do mesmo propósito. Eu não quero estar dizendo que eu conheço uma coisa que eu não conheço, participando de algo que eu não conheça e sem entender muito bem as palavras, né? Então, se é descentralizado, se é centralizado. Eu já escutei tanta coisa, é centralizado, não é descentralizado, é holocrático, não é holocrático, tem líder, não tem líder, não precisa ter líder para puxar, para bater tudo. Então, só para... Eu gostaria realmente de entender, numa boa, para que não tenha... para que nenhuma palavra que eu dita seja mal interpretada ou maldita e venha ofender alguém sem querer, entendeu? Só Não, isso. vamos lá. Deixa eu falar primeiro e depois vocês falam, se for o caso. Eu acho que, assim, a primeira coisa, eu sempre faço questão de deixar claro que a gente está experimentando um modelo de gestão horizontal, que é uma coisa que todos nós estamos aprendendo com isso. Eu acho que esse ponto a gente nunca pode esquecer. E como todos nós estamos experimentando, a gente vai aprender e vai ter, se a gente preferir chamar assim, tentativas e erros, ou momentos da gente estar se autoajustando, até que todos nós possamos conhecer e aprender a operar nesse modelo. Eu acho que isso tem que ser o ponto comum aí de todo mundo. Uma vez dito isso, eu vou voltar, se a gente voltar no Trello, a gente partiu para uma lógica das expedições, o que seria... talvez o que alguns chamam de círculos, né? Outros vão chamar de... a gente poderia ter dito que a gente usou lá a inspiração dos squads, mas ou dos círculos na holacracia, não importa. Pequenos grupos, e cada grupo, em tese, vai navegando por algum tema. Isso nos grupos nacionais, que são aquela coluna que estão lá no squad. Por que tem a lógica dos pequenos grupos? Acho que só para a gente começar a alinhar isso aqui bem. A gente parte do pressuposto que se tiverem 50 pessoas discutindo cada um dos temas, é uma loucura. Então, a ideia dos pequenos grupos é para a gente ter um mínimo de foco e conseguir dar agilidade, tá? Mas a gente nunca pode perder de vista que a gente tem aquela coisa do, por um lado, a gente ter autonomia, por outro lado, a gente manter o alinhamento. Então, a gente tem autonomia, mas precisamos manter o alinhamento com o todo. Isso não significa que cada um das expedições, vamos dizer assim, dos pequenos círculos, vai navegando por conta própria, sim, porque tem autonomia, mas a gente precisa manter o alinhamento todo. Tá? O que é a cola que pode dar esse alinhamento do todo? Acho que a única coisa que a gente teve, e isso emergiu, né? Não foi nenhuma coisa que foi combinada. A única coisa que a gente teve, que foi feito em maio ou junho, foi aqueles termos do financiamento coletivo. Aquilo ali era minimamente uma cola. É um documento de 2 páginas que todo mundo que entrou, no caso, adquirindo alguma cota de financiamento coletivo, concordou com aquilo que estava escrito ali. Então, aquilo ali é o que eu estou chamando de um embrião de Constituição, porque aquilo ali foi algo que todo mundo deu aceite, digamos assim, para estar entrando dentro da rede. Só que aí, lógico, problemas, né?
já começam a entrar várias outras pessoas que não estão entrando com uma cota, então nem necessariamente leram aquilo dali. Esse é o problema 1. Problema 2 é que, naturalmente, como uma coisa muito dinâmica e que tem menos de 6 meses, o modelo está amadurecendo, vão surgindo coisas novas e a gente sente a necessidade de olhar para aquilo dali e, eventualmente, estar revisando alguns pontos, como aconteceu no mês passado. Eu acho que foi um ótimo exercício para a gente, porque a gente, na primeira vez que uma expedição, no caso a Expedição Finanças, propôs, dentro da sua lógica de autonomia, um grupo se reuniu e propôs alguma coisa, só que interferia nos termos do financiamento coletivo. Houve questionamento legítimo, porque, de novo, a autonomia tem que ser mantida com a integração, o alinhamento do todo. Então, eu acho que o que gerou para mim de mais aprendizado disso daí foi a gente precisa ter esses termos do acordo entre todos que entram na rede muito claros, e qualquer momento que a gente precise mexer, ou alguma expedição sinta a necessidade de mexer em alguma das coisas que estão nesse acordo, passa a não valer só a expedição, não é o grupo de 5 a 7 pessoas. A gente vai para a votação, a gente vai para o coletivo, para 50, 60, 70 pessoas votarem no que diz respeito a tudo dali. Então, é como se a gente tivesse uma lógica de governança aí, que a gente tem expedições, cada uma dessas expedições tem autonomia para lidar com o tema. Já vou chegar nos líderes das expedições, que foi a tua pergunta, Jaque, mas a gente tem expedições, principalmente aí falando das nacionais, porque no fundo as nacionais são as expedições que lidam com a sustentação do coletivo como um todo. As regionais, provavelmente, a gente não vai ter nem muito controle do que vai fluir e o que não vai fluir dentro das regionais. E, em tese, a expedição regional ela tem uma missão que é levar o jogo para o mercado, disseminar a mensagem. As expedições nacionais, elas são a sustentação da coisa. É o site, são as redes sociais, são as finanças, fazer manter a operação. E isso daqui tem esforço, tem um baita de trabalho, e a gente precisa minimamente organizar isso daí. Eu acho que o tempo todo as pessoas das expedições nacionais vão estar propondo ações, e a gente tem que olhar e pensar, putz, se essas ações estão batendo nos demais, sim ou não, e as ações que impactem, a gente puxa para algum tipo de votação, alguma coisa nessa linha. Então, o que eu imagino como governança tudo que tiver que mexer no que eu estou chamando aí de Constituição ou no acordo coletivo, uma proposta que demande uma alteração mais estruturante, passa por votação da maioria. Fora isso, as expedições nacionais, num primeiro nível, mantêm a sua autonomia, a sua independência de estar atuando sempre alinhado com isso daí, com esse termo e com o propósito da rede, e num nível abaixo, digamos assim, as expedições, não é abaixo, sei lá, senão parece hierarquia, do lado, se a gente quiser chamar, as expedições que a gente chamou de regionais, no fundo, são grupos de pessoas que estão dentro da cidade ou da região, que estão tocando ações ali. Uns vão andar mais juntos, outros não vão andar tão juntos, e está tudo certo com relação a isso, mas a coisa vai fluindo. Mas todos sempre mantendo a coerência com o todo, com o propósito da rede e com o que seria, sei lá, esse conjunto de regras que eu imagino que seja a Constituição. Com relação aos líderes, eu acho que é bom a gente falar isso. Assim, a gente não tem, e nunca foi, nenhuma ideia de ter nenhum tipo de hierarquia. Quando a gente está falando de um líder, é assim, por exemplo, hoje temos essa reunião aqui. Alguém tinha que puxar a reunião, gente. Alguém tem que ser o cara que vai puxar a reunião, que vai gravar a reunião depois e tudo mais. Então, cada uma das expedições, e eu vou falar primeiro pelas nacionais, porque eu acho que as nacionais são as mais, que eu acho que tem que estar mais organizadas nesse sentido. Alguém tem que ser o puxador, o tocador de bumbo. O tocador de bumbo. A reunião. Então, o líder não quer dizer que seja alguém que é hierárquico sobre os demais. De forma alguma. Batedor de bumbo. É o batedor de bumbo. Então, por exemplo, lá na expedição aprendizagem, a Josi está fazendo isso lá junto com a Maria Hermínia. Elas pegam, puxam a coisa toda. Isso não significa que são elas que estão dando as palestras, não significa que elas estão fazendo tudo, mas alguém tem que tocar o bumbo. Tá? Esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário com relação aos líderes, a gente já falou isso em algumas reuniões anteriores, e eu sei que talvez isso fique perdido. A ideia, justamente para tirar qualquer conceito de que fosse uma hierarquia dos líderes, porque não é isso,
A ideia, sinceramente, era que a cada semestre a gente fizesse uma rotação de quem é o tocador de bumbo, vamos chamar assim, de cada expedição. Essa era a ideia original. Se a gente vai conseguir fazer isso, eu não sei. Eu espero que consiga. Mas, por exemplo, lá na expedição da curadoria, a Patrícia Barreto já está assumindo determinadas coisas. Ela que está puxando mais à frente. O Hideki comentou comigo que na expedição de mídias ele já estava querendo passar um pouco o bastão para a Jaque, para ela ir puxando um pouco mais. Mas, de novo, o líder é o tocador de bumbo. Ele não é para ser ninguém. Primeiro que não é para ser cargo. Segundo que não é para ser um posto eterno de ninguém. Até porque a gente está fazendo de graça, né, Leandro? É lógico. É uma coisa... Não tem uma remuneração a fim disso. É tudo colaborativo de verdade. Então, assim, não tem cargo, não tem reconhecimento por nada disso. Então, exato. O único tipo de reconhecimento que tem é o conceito lá da reputação. E ali a gente, da forma como a gente evoluiu agora, ele é uma função de cada um avaliar lá o quanto de esforço que está colocando na rede. Ponto. Independente de ser líder ou não ser líder, inclusive. Porque o questionário de reputação último que a gente soltou lá agora, ele não tem nenhuma pergunta se é líder ou se é líder. Não se faz a menor diferença nesse sentido. Agora, a ideia, então, do que a gente chamou de liderança é que, sim, e aí eu acho que é bom deixar claro por que a gente queria ter lideranças nomeadas. Gente, porque às vezes é uma loucura falar com 60 pessoas. E às vezes você precisa falar, putz, como se fosse assim, já que você está na frente de mídias, você consegue passar essa mensagem para o pessoal lá? A ideia é ter um ponto de contato, alguém que possa eventualmente facilitar, passar uma mensagem. Para quê? Para não ter que ficar, eventualmente, tendo que mandar mensagem 1 a 1 para 60, porque é uma maluquice, que daqui a pouco 60 vão ser 90 ou vão ser 100 e poucos. Como se fosse nas organizações, independente se é de rede ou organização global, matricial, você sempre tem um ponto focal. Eu entendi isso, que é aquele batedor de bumbo mesmo, é aquele que reúne, que tenta fazer as coisas evoluírem, né? Porque senão fica uma maluquice você ter que falar com cada um individualmente. Acho que isso não tem nada a ver com o modelo de rede. Isso. E você vê que não deu certo. Acho que foi um aprendizado. Não deu certo o modelo de criar líderes e pedir para os líderes tentarem pontuar a reputação de cada expedição. Que não funcionou. Não funcionou. Então, a gente foi para o modelo de vamos falar diretamente com todo mundo. Quem quiser preenche o questionário, quem não preencher, não preencheu, e ponto. Assim, de novo, tentativa e erro. A gente vai aprender, vai acertar e vai errar. Mas, sim, a nossa cabeça é uma cabeça de estar rotacionando essas posições e, independente disso, que essas posições sejam pessoas que estão ajudando a tocar o bumbo e fazer a coisa andar, e não tendo uma posição acima ou abaixo de ninguém. Não se trata disso daí, tá? Eu não sei se eu respondi as questões. Aí eu acho que assim... Eu estou muito tranquila agora, Leandro, assim, tranquila no sentido de que eu não bypassei ninguém, de que eu não agi de forma incoerente com o que a gente tinha conversado, inclusive na reunião que a Patrícia Barreto estava, que você comentou sobre essa questão da liderança. Então, eu estou muito tranquila comigo mesmo, isso que eu precisava. Só ter essa confirmação de que o meu papel não estava sendo, digamos assim, fora do conceito de rede, de holocracia, isso que ficou muito perdido na minha cabeça. Mas eu acho que eu estou alinhada com o que você está falando. Pelo menos é a minha percepção. Não, beleza. Mas respondeu. Só reforço que, assim, eu acho que todos nós continuamos aprendendo com isso. Exatamente. A mentalidade da hierarquia ela vai aparecer várias vezes. E a gente vai olhar e vai falar, nossa, estamos numa hierarquia? Não, pera, vamos acertar e vamos revisar o que a gente tiver que revisar. Eu acho que mais democrático que a votação nesse sentido, tipo, a gente fez aquela votação lá, 60, quase 60 pessoas votaram. O voto de todo mundo vale igual, ponto. Se ter que definir uma coisa, se tiver mais da metade para um lado, né, 60% foi para um lado, é aquele lado ali, independente da opinião de A, B ou C, está valendo a opinião da maioria. Então, assim, mas são mecanismos que a gente está aprendendo a lidar com eles. Leandro, acho que até a própria coisa que você falou, assim, ninguém é especialista em fazer enquete aqui, né? Então, até as enquetes a gente vai estar aprimorando, vai estar melhorando, né? Quem está dando a opinião naquele momento que está participando não tem a especialização. Então, se outra pessoa com uma especialização, vai fazer melhor e se propõe a fazer melhor. Eu acho que isso é a ideia da colaboração.
Então, assim, Então, eu não queria perder, com licença, eu não queria perder um ponto importante do que vocês estão falando, né? Quando fala rede, eu já fico mexida para contribuir. é Próspera no Zoom, quem é? Desculpa. É a E Ana. Araí, a Ana, Araí, a Carolina, depende do contexto. Hoje é Ana Correia. Tá ótimo. Prazer, Ana. Então, por isso que assim, a gente gosta de chamar atenção para que esses percursos eles sejam percursos pedagógicos, né? Porque o enfoque é interessante quando a gente coloca justamente na aprendizagem, né? Olha lá, o bebezinho acordou, tô falando aqui. Então, quando a gente tem um enfoque no objeto em si, né? Ah, eu sou líder disso, eu tenho que fazer tal coisa, tal tarefa, tal cargo. O que acontece? A gente fica com essa perseguição do objeto em si, né? Só que quando a gente se encanta pelo processo e pensa, eu estou fazendo isso, enquanto isso ajuda a me desenvolver. E me desenvolver aonde? No mundo. Enquanto um ser humano. Aí acabou toda a competição, acabou toda a pressão, né? Porque às vezes também as pessoas se colocam no lugar de ter que ficar entregando muito resultados e às vezes ficam frustradas, se sentem desgastadas, se sentem depois com uma carga, né? Se vira um cargo, quando que a gente vai perceber que aquilo virou um cargo? Quando a pessoa sentir que está com uma carga. Exato. Quando há um desabafo que a pessoa está sobrecarregada, né? Eu quero trazer um exemplo que a gente fez um trabalho que o Walter está presente, a Alessandra também, o Hidak não está. A gente ficou até 10 horas da noite, ajo com o Elcio. Ele produziu o vídeo, a gente fez aquele trabalho ali, que foi extremamente divertido, foi trabalhoso, custoso, mas foi extremamente divertido e leve. E foi em conjunto. E não teve uma liderança. Na verdade, todos contribuíram por igual. Eu acho que esse é o sentido. O Walter está aqui, né? Botou a máquina de lavar lá para bater enquanto a gente estava discutindo. Foi muito divertido. Então, acho que esse é o que você está falando, Ana. A gente ali cresceu cedendo um ao outro, ouvindo um ao outro, e foi muito bom. O processo, pelo menos a experiência que a gente teve ali em Mitas até as 10 horas da noite, começou às 8 e acabou às 10, foi extremamente positivo. E no dia seguinte, estava todo mundo com o vídeo lá pronto, que o Elcio produziu sozinho, né? E se propôs a produzir e fazer as alterações mesmo já tendo tudo fechado. As opiniões vieram depois e ele se prontificou a fazer as novas alterações. Então, acho que para mim isso foi realmente um aprendizado enorme e não tinha nada de hierarquia e nem de nada, assim, houve realmente total colaboração. E de graça, né, para o coletivo. Então, mas aí assim, agora se a rede pega e fala, opa, ele fez um vídeo e coisa e tal, e aí a gente quer que ele faça mais 50 vídeos, né, vira um cargo. E vai ficar pesado para ele. Exato, então, mas aí a gente está trabalhando em time, entendeu? Oi. É por isso que Oi? Então, é por isso que é interessante a gente olhar sempre como uma trilha, né, pedagógica, e dessa vez ele fez sozinho o processo, bacana. Antes de surgir a necessidade de que já tenha um vídeo, né, pronto, a gente se interessar por esse processo, como que é fazer um vídeo, e entender que se a gente aprender a fazer um vídeo como o Elcio faz, a gente está ganhando uma atribuição nova para navegar no mundo da transição, né? Para navegar melhor o nosso barquinho. É exatamente isso que eu estou falando. Ali cada um contribuiu com o seu melhor e não tenha dúvida que já tiveram pessoas que estavam ali e que já se prontificaram a fazer outras coisas, né? E não pensando no individual, pensando no coletivo mesmo, na necessidade. E a gente buscou se reorganizar para ajudar não só uma atividade ou outra, mas o coletivo, a necessidade do todo. Acho que isso para mim foi uma experiência muito positiva. Bom, eu vou seguir aqui, ó. Então, eu acho que assim, vamos voltar aqui no que seria meta, porque
até o próprio conceito de meta, né? Até isso, a gente não pode impor meta, a gente está aqui colocando as nossas sugestões intenção do que a gente gostaria de fazer. No fundo é isso, mas se não tiver gente que chegar junto para fazer, a gente não vai conseguir fazer e paciência, a gente não vai impor isso aqui como meta, não dá para impor nada como meta. Então, no que diz respeito à curadoria, a nossa intenção é evoluir para algum modelo em que a gente tem algo como uma constituição, um acordo coletivo. Para quê? Para que todo mundo, seja os novos, seja os que estão entrando, leiam aquilo ali e falem, o que está valendo hoje é isso. Significa que está escrito em pedra e não pode mudar? Não, porque sempre vai poder mudar. Só que para mudar, a gente vai ter que, tipo, alguma coisa que vai interferir em algo que seja crítico que está escrito ali, a gente puxa para uma votação, para uma coisa que todo mundo possa ter um processo democrático, todo mundo poder participar dessa decisão sobre a alteração ou não. As alterações vão ocorrer, com certeza vão ocorrer, porque a gente é muito novo e a gente está aprendendo com isso. Mas, pelo menos, a gente vai criando um processo que vai incluindo o maior número possível de pessoas, né? Eu acho que eu falei isso para algumas pessoas aqui. A gente tem sempre 15, 16 num Zoom. Quando a gente vai para uma enquete, a gente tem 50, 60 votos, posições e tal. Então, é uma possibilidade que a gente está dando de incluir o maior número possível de opiniões, de considerações, para a gente tomar uma decisão conjunta. E a gente está aprendendo com isso, mas eu acho que é riquíssimo. Eu, pelo menos, aprendi demais nesse mês com isso. Então, deixa eu só, Leandro, que não sei se consigo ficar até o final, é que, assim, aprendi uma dinâmica nova com uma outra rede, que é assim, quando acontece essa TAS, né, que nem a Jaqueline relatou, surgiu uma coisa, deu esse fogo, essa ignição, as pessoas se juntaram e conseguiram realizar uma coisa com bastante rapidez, fluidez, eficiência. Então, veja, se tiver algum banco de dados, um formulário, alguma coisa onde os membros da rede vão apontando as qualidades que eles enxergam nos outros nós da rede. A Jaqueline percebe que alguém foi importante para o processo de comunicação, que alguém consegue trabalhar bem com textos, e vai criando como se fosse um banco, né? Um banco de talentos, porque isso também, esse tipo de banco, né? A riqueza do mundo hoje está muito concentrada nesses dados, assim. Isso pode virar, inclusive, liquidez para uma futura moeda, para um token, assim, né? Então, o S é bom em fazer vídeos, né? Em vez de eu pagar para um curso, uma instituição, para eu aprender a fazer esse tipo de coisa, eu posso utilizar a criptomoeda da rede para acessar o conhecimento, ter um tempo privado, né? Para acessar esse conhecimento. Então, sempre enxergar esses círculos, assim, sabe? Virtuosos, assim, né? A gente está acostumado a ver as coisas de uma maneira muito linear. E quando a gente vai fechando esses círculos, assim, a gente gera o que o Oswaldo falava, que era o paradigma da abundância. Mas eu só não sei se eu entendi qual que seria, como que a gente pegaria isso, assim, pragmaticamente, assim, a gente registra em algum lugar essas habilidades, eu não sei, mas se você quiser depois a gente pode falar mais sobre isso, eu acho que parece ser super válido. Eu não sei exatamente como que a gente começa, por onde a gente começa. Alguém está com o microfone fechado aí, mas... Onde registra, né? Onde que se coloca, como que operacionaliza o que a Ana está propondo. É uma planilha de Excel mesmo. Podemos tentar, eu por mim, vamos embora, vamos fazer. A gente pode tentar na expedição de mídias fazer isso. O Walter é um excelente escritor. Olha aí, ó, já temos uma competência identificada aqui. Para fazer texto curto. Gente, deixa eu seguir aqui, porque senão a gente vai a noite toda, né? Vamos lá, ó. Então, falei da curadoria e falei das finanças e reforçando aqui, a ideia seria a gente ter... Deixa eu ver, acho que minha tela não está compartilhada. Então, a ideia seria, então, a gente ter na curadoria, ter uma versão preliminar de uma constituição da rede Explorers, de repente a gente pensar como a gente faz, submeter isso via enquete para todo mundo opinar, sei lá, alguma coisa assim. Mas, no fundo, é pegar aquela base anterior, dar uma atualizada e ver, tentar fazer uma coisa um pouco mais robusta. Acho que do Finanças a gente já falou. Vamos lá, facilitadores, que é o terceiro aqui, né? A gente conseguiu entregar as videoaulas, né? Elas já estão no ar, já estão rodando para todo mundo que está no site.
O pessoal já começou a mandar os feedbacks, e quem tiver feedbacks também vai mandando, por favor, porque de repente a gente tem um outro ajuste para fazer ali. Aqui nesse grupo aqui, né, a gente não vai, tipo, concluir o credenciamento da primeira leva até 30 de 9, não estão os 70, mas tem bastante gente, eu nem parei para fazer esse número de quanto que está. Mas o que eu acho que, tanto que eu conversei com a Jomara, que está puxando isso um pouco mais, o que a gente pode fazer como intenção para outubro, que eu acho que é o próximo passo natural, uma vez que as videoaulas estão lá, a gente ficou de completar um quiz, né? A gente chamou de quiz, que seria meio que um teste online com perguntas sobre as videoaulas. Eu acho que ele não está no ar ainda, mas vai estar no ar, sei lá, amanhã. Ele já está meio que pronto, só não subiu. Então, o que a gente poderia fazer é a gente, para essa leva atual das pessoas, é a gente soltar isso como, acho que uma maneira das pessoas treinarem e verem, eventualmente, pontos onde elas ainda podem aprimorar. Porque o quiz foi feito em cima das perguntas das próprias videoaulas. Então, se a pessoa olhar e falar, putz, eu não sei responder isso, tipo, vai na videoaula 1.2 ou X, videoaula X, e volta naquilo dali, naquele conteúdo, para ter um pouco de clareza. Acho que o objetivo aqui é pegar questões que foram identificadas como questões, assim, do jogo, que são detalhezinhos, né? Tipo, como que é o procedimento da recontratação, o que faz quando você pega a startup, que é uma holding, o que compartilha, o que não compartilha. Então, são várias perguntazinhas que são detalhes em cima das regras do jogo, e o objetivo aqui não é criar uma prova, certo ou errado, saber se as pessoas decoraram ou não, é mais para ajudar os facilitadores no sentido de ver determinadas questões que, putz, isso aqui eu ainda não lembro como fazer, deixa eu aprimorar isso, porque as videoaulas em tese vão cobrir essa parte. Então, eu acho que esse seria o ponto aqui da... Walter, levantou a mão, pode falar. Eu tenho uma experiência que eu faço com o pessoal com quem eu trabalho também, outra empresa lá, né? Onde eles fazem o quiz logo após o vídeo. Ah, entendi. Então, é que a gente... Tem um quizão, né? Você tem quizinhos. Eu adoraria, né? Uma sugestão, essa que a gente faz aqui no ambiente que eu tenho que trabalhar aqui no século XX, aqui, né? Uhum. Ele é assim, entendeu? A gente faz uma aula, videoaula, que tem mais ou menos como você montou, e no final eles fazem como se fosse uma questão, mas eu posso de no final tem uma pontuação que você aceitou, pode repetir quantas vezes até acertar tudo, digamos. Um exemplo, é uma sugestão, entendeu? Sim. O teu áudio deu uma falhada, mas eu acho que eu entendia em linhas gerais. Tá. O que acontece é assim, a gente tem um vídeo sobre algumas coisas, sobre várias do que a gente trabalha lá com gestão, né? Uhum. A cada curso desse vídeo, né, tem um quiz logo após. O equivalente a um quiz ou um questionário de reação, que chama também, né? A questionário de avaliação de reação lá, né? Que seria, em vez de ter um quizão, ter quizinhos, né? Após cada videoaula sua, teria um quiz daquilo que foi acabado de passar. E a pessoa pode ficar, digamos assim, fazendo tantas vezes até chegar no alinhamento de pontos necessários de que entendeu o que está escrito ali. É uma sugestão, não precisa ser agora, eu acho, né, que você montou assim, mas é uma forma de, talvez, evoluir dentro dessa questão de facilitadores, tá? Não, deixa eu só falar assim, eu também queria que fosse assim, né? A restrição aí é a plataforma, no caso, né? Na verdade, a plataforma lá que a gente está usando é uma funcionalidade de blog, né? Então, a gente tem postagens no blog. Não é uma plataforma de EAD. EAD, né? Então, assim, é um post do blog que tem um vídeo do YouTube dentro do post do blog, entendeu? Então, a gente teria... Se a gente for fazer isso, a gente... hoje ainda seria uma coisa um pouco manual, assim, vai ser um link de um questionário Google Forms que ficaria linkado lá no post. A gente até pode fazer, mas vai ficar uma coisa, vai dar um baita de um trabalho, assim, fazer... assim, o ideal seria que fosse uma funcionalidade de AD mesmo, mas aí a gente teria que ou comprar uma licença ou desenvolver isso no site, e assim, isso não é prioridade.
Não, exatamente. É só sugestão que vai que... tecnológico, entendeu? Sim, é. Uhum. Quem Não, sabe lá na frente a gente não chega nisso, né? Eu estou imaginando por hora fazer um post só com as várias perguntas lá, porque seria um pouco mais fácil em termos da implementação no site. E eu já vou falar de site daqui a pouco, mas assim, alguma hora a gente tem que dar uma fechada no site lá, porque a gente está pagando R$ 1.000 por mês de desenvolvimento. Então, se a gente ficar com isso esticando, a gente vai continuar pagando. Não é a intenção, né? A gente tem que dar tem que dar uma fechada, né, no site. Sim. Tem que encerrar o projeto, vamos pensar assim. Exato. Bom, vamos lá, voltei. Então, a ideia seria essa, então, a gente ter essa de meta de facilitadores, ter isso colocado no ar e para o pessoal poder consumir agora nesse mês de outubro, esse quiz. Vou aqui, essa expedição, que é a Novas Ofertas, na verdade, eu vou sugerir até da gente repetir a meta aqui, porque essa expedição não andou, né? Eu vou ter que atualizar isso aqui depois, mas ela ficou vermelha aqui, né? Porque, não que seja urgente, vou botar a tinta amarela, porque a meta aqui seria ter uma categorização de novas ofertas para a rede, divulgada até 30/9. Na verdade, a gente não conseguiu fazer isso, né? O grupo acabou não avançando, então a gente volta para fazer isso para o 30/10. E aí aqui tem uma coisa, que tem uma intenção que eu acho que é bom o pessoal saber. O grupo de São Paulo, né, principalmente, puxado pelo Bezerril, tem a intenção aqui de estar fechando uma oferta, e a Cris, que está aí, eu acho que está vendo, deve estar bem envolvida também com isso. Vamos fazer, que é fazer, a gente está chamando de Explorers Camp, que seria uma imersão de 2 dias. A ideia é fazer um piloto em São Paulo, agora no final de outubro, acho que 25 e 26/10, a gente conseguiu uma data. E se a gente realmente conseguir viabilizar isso, a ideia já era os próprios Explorers de São Paulo estarem participando, a gente já vai chamar algumas pessoas junto, mas a ideia é que seja uma imersão de 2 dias de debate, de aprofundamento, talvez começando com o game, e depois do game a gente vai debatendo algumas coisas mais no detalhe. E se essa oferta aqui, que a gente pilotar, ela dê certo, uma intenção seria que a gente virasse uma oferta da rede que pudesse ser levada para outras cidades nos próximos meses, né, ou no início do ano que vem, até por uma necessidade que a gente está vendo de ter encontros presenciais, né? Claro, a gente tem os nossos encontros todos online, mas a gente acaba não conseguindo que as pessoas se encontrem presencialmente. Então, a ideia aqui é ter um produto, uma oferta chamada Explorers Camp, pelo menos é o nome atual, que seja uma imersão de 2 dias em debate, em prática, em cima dos conceitos atrelados ao jogo. Se tudo der certo, a gente consegue pilotar ele em São Paulo, agora nesse mês de outubro. E, enfim, e a gente está, uma vez pilotando isso, de repente a gente conseguir colocar isso para a rede aí nos próximos meses. Vamos lá. Você levantou a mão de novo, Walter? Desculpa. Não, mas posso conversar de novo. Posso só perguntar. Em princípio, esse Explore Camp seria para quem já faz parte da rede? Ou não? Eu acho que não necessariamente. Esse primeiro aí. Não necessariamente. Esse primeiro agora. Então, assim, aí nesse caso eu acho que, como está muito em cima, na verdade a gente já conseguiu, o Alexandre Bezerril conseguiu essa sala, conseguiu um espaço gratuito num coworking em São Paulo, e aí a ideia era pilotar ali. O que a gente imaginou foi juntar algumas pessoas de São Paulo, na verdade não necessariamente só de São Paulo, assim, juntar pessoas da rede aberto, mas sim, de São Paulo só pelo fato de estarem lá direto, mas aberto para quem quisesse, né? E aí a ideia era a gente está pensando algumas dinâmicas, assim, a gente já tem umas ideias de algumas dinâmicas. A Cris, né, que se ela quiser até falar, não sei se ela está enrolada com o filho, ela também a gente está evoluindo algumas dinâmicas que a gente queria botar dentro desse conteúdo. Então, para esse primeiríssimo, provavelmente sim, com pessoas da rede e mais, assim, quem indicar alguém, chamar alguém, alguma coisa assim. Mas a ideia é amadurecer para virar uma oferta mesmo, né? Para virar uma oferta de uma imersão de 2 dias. Eu acho que é uma coisa que
tem muita gente que demanda, né? Se vocês forem lembrar, a primeira enquete que a gente fez, que é aquela primeira lá, que teve 50 respostas, que foi em agosto, a gente perguntou para a maioria das pessoas lá, 80% falava, você até teria interesse da gente ter uma imersão, uma formação mais conceitual, né, de debate sobre o que é a nova economia e sobre as âncoras e as bússolas e tal, e 80% das pessoas disseram que sim. Então, a ideia era essa, ter uma... Não é aula, não é sala de aula, não pode ser escola, não pode ser nada disso, é vivência, é prática, é debate, coisas desse tipo, mas é uma coisa que seja um aprofundamento do game, é isso que eu imagino, para quem quer mergulhar mais, um pouco mais, talvez. Legal. Posso tomar a ideia que eu estou entendendo, que, por exemplo, se eu tiver disponibilidade 25 e 26, eu poderia estar participando. Pode baixar lá. E aí, falo com quem? Com a Cris Cantos? Quem está organizando isso? Eu já vou estar separando passagem para estar indo. Pô, legal. Fala com... Com quem? Olha, se quiser falar com a Cris, que ela está aqui, ó... Tá. Eu não vou sempre falar comigo, porque eu tenho esse desafio de não centralizar as coisas, né? Eu estou envolvido também, tá? Estou perguntando. Então, eu já estou avisando para você e a Cris que está escutando. Ó, o Bezerril... Estou avisando que estarei presente, é 25 e 26. Então, a gente já quer... Eu quero ver até se a gente consegue essa semana já subir isso no site, para já começar a fazer essa divulgação e formalizar isso. Sim, a gente divulga na rede como um todo, tem razão, temos que fazer isso logo, só não fizemos antes por falta de fôlego, essa é a verdade. E por isso que esse primeiro vai acabar ficando, acho que, um pouco mais dentro da própria rede. Mas vamos ver, se a gente moldar isso direitinho, que isso vire uma coisa, talvez uma oferta recorrente para o ano que vem. Eu acho que seria muito legal se a gente conseguir rodar o Brasil com alguma coisa próxima disso. A ideia é boa. A Cris já colocou aqui, ó, ela tá colocando, não pode falar por causa do bebê dela, beleza? A ideia é que... sim. Ela está moldando algumas coisas junto com o Bezerril, com a Josi também está participando. A ideia é que a gente tenha um formato para grupo aberto e ela está moldando uma outra possibilidade que seja para in-company. E talvez seja uma pegada um pouco diferente. Mas, assim, tem gente pensando nisso. A Cris está nesse grupo de novas ofertas. Então, tem gente pensando nisso. E quem quiser entrar também, super bem-vindo de participar desses debates de como moldar esse tipo de coisa. Walter, quer falar de novo ou está levantado da outra vez? Não, eu estou só dando para minha mãe, não. Ah, tá. Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Deixa eu acelerar aqui, né? Então, falamos de... Não posso divulgar porque agora está aberto, né? Aprendizagem... Não, beleza. Aprendizagem, não temos muito o que falar. Continua com essa meta de um encontro por semana. Eu acho que esse aqui está super funcionando, né? Tem na quarta-feira agora, sobre plataforma, né? Acho que é a Marcela que vai estar falando. E, assim, essa expedição continua normal. Temos aqui tecnologia, evolução do game e mídias sociais. Então, deixa eu falar rapidinho. Tecnologia, tá? A gente ainda está, o site está operando, só que ainda tem alguns ajustes num backlog aí de ajuste de funcionalidade. Aí é um pedido, todo mundo que puder, assim, que já está se cadastrando e tal no site. Quanto mais vocês usarem agora e mandarem reporte, assim, de tipo, isso aqui não está legal no site, isso aqui poderia melhorar e tal. Que qual é hoje o nosso acordo lá? A gente tem uma contratação, eu tenho um sprint lá para entregas até 15/10 e vou ter um outro sprint até 30/10. Eu quero ver se até 30/10 a gente consegue fechar tudo, para poder fechar o projeto, digamos assim. Mas, assim, eu preciso, o máximo das pessoas usando, testando as funcionalidades, porque é aí que os bugs começam a aparecer. Então, provavelmente, fechando isso, eu vou conversar com a empresa, com a Temet, para a gente combinar algum tipo de acordo que tenha, sei lá, alguma coisa de manutenção, talvez, para ter algum tipo de... só ajustar bugs que venham a acontecer nos próximos meses, que eu acho que pode ocorrer, mas que o grosso do site já estaria entregue. Então, eu preciso o máximo aí de feedbacks nesse sentido, mas para mim, como meta, talvez até encerrar esse contrato até 30/10, se for possível. Tá? Deixa eu só um comentário lá naquele dia que eu estava lá junto com você lá, né, para fazer a avaliação lá, que deu aquele meio erro lá no... antes de fazer a avaliação. Pegamos já. É Android, né?
Não, não é isso, não. É Não? o seguinte, a gente tem tem implementado no site uma funcionalidade de que uma pessoa não pode avaliar 2 vezes o mesmo evento. E aí o que acontece? Que eu acredito que tenha sido isso. Quando a gente... E é uma decisão que a gente teve que tomar. Quando cada um coloca do seu celular, você está no teu 4G, a gente controla isso pelo IP. Então, aquele dia eu estava talvez usando IP eu mesmo, da se rede. você entrou numa rede e tem 2 ou 3 celulares conectados na mesma rede, é o mesmo IP. Então, o que acontece? O primeiro conseguiu cadastrar, o segundo não conseguiu. Pronto. É por isso que deu erro. A gente já resolveu isso. A gente colocou uma mensagem lá e aí, no caso, agora já tem uma mensagem, eu espero que ela esteja funcionando, e vai aparecer de falar, olha, você não pode avaliar 2 vezes e tal. E a gente já vai saber que é isso. Então, esse o ponto. Mas essa funcionalidade precisa existir para a pessoa não ficar avaliando várias vezes. Né? Não tem muito como fugir disso. Pelo IP é uma forma, mas tudo bem. Bom, só para fechar, né? Tem a evolução do game e tem mídias, né? Evolução do game, que é ele andou pouco agora no mês de setembro e agora no mês de outubro eu fiquei animado, tem uma expectativa de evolução que é bem legal, vou registrar aqui, que o pessoal de Brasília que começou a ver o jogo gostaram e resolveram avançar em criar embarcações, aquelas cartinhas de embarcação sobre setor público. Então, ele não mudar as bússolas, mas mudar as embarcações, que é uma coisa mais rápida. Então, já estão começando a fazer e eu espero que eles consigam entregar logo, mas a ideia é que possa ter aí como opcional para alguém que querendo fazer uma aplicação no serviço público, de ter uma embarcação que é o legislativo, uma outra que é um tribunal, um ministério público, umas coisas assim. Eles estão avançando nisso, nem sei como é que está, mas começaram a avançar e eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido de evoluir conteúdo para o game. Tá? E, por fim, mídias sociais, aí, já que você quer falar um pouco, assim, eu também não tenho nada, noção de como está andando aí. De repente, a Jaque não está... Bom, então eu vou dar uma... Pode falar, Jaque. Não, o que eu entendi do Hideki, que ele colocou sobre as camisas, já ficaram prontas. Não tem uma demanda ainda, ele precisa divulgar mais isso, porque acho que foram 40 demandas e não teve a venda, acho que está pronto. Você pode botar lá as 3 metas, que eu de cabeça não vou lembrar, não. Bota sim. Ele comentou. Ele passou Peraí, só um minuto. No grupo, mas ele imaginava que ele estivesse hoje aqui. Então... ele está atrasado, né? A produção da camisa. Isso. Ele falou que está ok, que ele já tem a produção da camisa, foi fechada, finalizada finalmente, mas não teve a venda ainda, a solicitação. Acho que foi isso que ele me posicionou. O teste foi feito da primeira pílula do conhecimento. A gente tem que continuar as outras pílulas. Basicamente isso. A questão do futuro das redes BT Explorers, ele mesmo estaria falando. Então, ele não chegou a me falar sobre isso, até porque eu não sei nem do que se trata a rede BT. Não, fica tranquilo. Na verdade, isso é um Facebook que se chama BT, que está parado há 1 ano e levantou a possibilidade, de repente, da gente pegar e integrar os dois. Mas, assim, isso para mim não é tão prioritário agora. Então, por hora, pode deixa aqui, de repente, em algum momento, quando a gente, acho que eu e o Hideki, a gente resolve isso, a gente tem que acionar o Furlan, que é a pessoa que está lá mexendo. Acho que isso é menos crítico. Acho que por hora a gente pode deixar isso aqui, mas não vejo como uma prioridade. Eu acho que a gente falou que a gente teria também uma reunião agora, após essa reunião, para definir novas metas. O Walter, Elcio, quem está lá no grupo, né? Acho que a Karina não estava na última reunião, então ele ficou de chamar, a gente já fez aí, botamos que a próxima reunião, se eu não me engano, será no dia 11. Correto, Walter, Alessandra? Eu não me lembro, não, desculpa. A gente fechou uma data essa semana. Eu não lembro lá. Eu não lembro da data também, não. Não. Mas seria essa semana, não foi?
Não lembro já. Eu botei lá no Trello. Eu só botei no Trello. Só no Trello. Então eu não fui pro Trello, então eu não sei. Tá no Trello. Tá. Não, mas se é dia 11, tudo bem. Dia 11 é que é quarta-feira, né? Quinta, né? Isso, acho que foi. Ele não poderia dia 10. Aí o Hideki Não, propôs Tá. Bom, por mim tá ok, assim, mas aí a reunião vocês avançam. A gente se entende aqui. Assim, para mim o mais importante aqui é a gente ter pelo menos um esboço, que aí a gente já daqui sai e aí cada expedição vai seguindo na sua. Então, estou resumindo aqui, ó, curadoria, a gente tentar ter uma versão preliminar de uma constituição da rede, Patrícia está puxando isso mais, né? Está lá no Slack, curadoria, vamos avançar nisso. Finanças, a gente puxa uma reunião de finanças para a gente poder fechar os valores da segunda leva do financiamento coletivo e a gente fica aqui de lançar essa chamada. Na verdade, essa chamada, eu entendo que ela tem que sair já no máximo. Amanhã já pode, né? Amanhã. E a definição, né, do valor, né? Exato. E para ir com isso, a gente tentar zerar o saldo das finanças. Na parte de facilitadores, eu entendo que a gente lançar vou até lançar esse quiz aqui para as pessoas aplicarem o quanto antes. Novas ofertas eu simplesmente repetir. Eu botei aqui a intenção dessa meta desse piloto em São Paulo, 25 e 26 do 10. É bom que já fica a gente já divulga isso amanhã no WhatsApp para todo mundo ver. Mídias sociais, eu acho que é concluir, então, essa primeira tiragem da camisa. Essa daqui eu mantive, depois eu vou tirar. Sinceramente, isso não é tão prioritário. Desde que eu converso com o Hideki, mas isso não é tão crítico assim. Então, não vai precisar o pessoal comprar, né? Para poder fazer a tiragem. Então, concluir a tiragem é isso, né? Pegar o dinheiro das pessoas, pagar o fornecedor Acho que ele tem uma quantidade mínima de camisetas para ser viável. Beleza. Exato. É isso que está pendente. Aí tem aprendizagem aqui, eu mantenho realizar um encontro por semana. Tecnologia, eu vou tentar, nessa lógica aqui, concluir o ajuste de bugs e layout, que eu acho que é o que realmente o pessoal está reportando mais. Ajustes de layout, bugs e ajustes de layout, né? Acertar bugs e ajustes de layout. E evolução do game fica, a priori, sem uma meta definida, acho que já estava assim no mês passado, não acho que seja o caso. Então, aqui eu acho que a gente fecha um esqueleto aqui, pelo menos, dessas nacionais. E com aquela lógica de governança que a gente já falou aqui, fica mais ou menos valendo essa coisa, cada expedição vai puxando e vai tocando as suas ações, com esse tipo de intenção aqui, e a gente navega. E com relação às regionais, não cabe a gente aqui colocar nada nesse sentido. As regionais vão avançando, cada uma no seu ritmo, e eu acho que não é pauta aqui, nesse caso, sendo reunião nacional. Então, a gente não coloca nenhuma meta nesse sentido. Eu acho que com isso a gente fechou o básico das questões aqui, só reforçando que sim, a gente está sempre numa linha de experimentação, então, poxa, a ideia aqui é que todo mundo sempre se sinta à vontade para falar sobre qualquer coisa. Vão aparecer os conflitos, vão aparecer as questões, normal, gente, faz parte. Eu acho que eu lembro bem que circulou na rede aí, foi até eu que mandei, que eu peguei lá em Brasília, uma coisa, né, da lógica de formação de grupos, e eu achei muito legal, né? Que o primeiro momento é o momento da empolgação, todo mundo está lá junto, daqui a pouco começam a vir os conflitos, e a gente meio que tem que se ajustar frente a isso, e depois a gente começa a ir normatizando para entregar o melhor, digamos, melhor performance, melhor desempenho, né, enquanto coletivo, enquanto grupo. Então, vamos embora, vamos aceitar que essas questões vão acontecer mesmo, faz parte, e a gente vai se autoajustando, sempre tentando, numa lógica transparente aqui, fazer o nosso melhor. Eu acho que é isso. Alguma questão adicional, assim, ou podemos fechar aqui? Eu gostaria de fazer uma parte, se me for permitido. Opa, por favor, gente, fique à vontade. Nós, na No Money de Curitiba, né? Roger, você pode falar um pouquinho mais alto? Posso, mas eu acho que tem um... Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que tem um microfone aberto aí. Tem aí, Se eu acho que o Walter puder fechar e o Leandro também. Pode ser o meu, eu fecho. Ok. 2 semanas atrás, nós tivemos uma reunião pela No Money Curitiba, né? Foi uma reunião presencial, e o grupo decidiu pela descontinuidade do projeto,
seja, a No Money encerrou as atividades, tá? Nós vimos aí trabalhando desde o final de maio desse ano, né? Nós tivemos alguns problemas no começo, faltava tabuleiro, depois faltava facilitador, mas enfim nos propusemos a fazer um evento por mês e realizamos aquilo que nos propusemos, né? O grupo foi bastante entusiasmado desde o início. A gente realizou um trabalho bem bacana em agosto, o Leandro inclusive participou. Foi 2 sessões, né, num coworking. Os donativos foram entregues a uma entidade beneficente, porque a No Money de Curitiba ela não cobra pelo seu serviço, né? É um trabalho voluntário, não visa nenhum tipo de lucro. A proposta de expedição. E esse mês de setembro nós fizemos também, numa faculdade aqui famosa em Curitiba, fizemos também uma outra sessão degustativa, tá? Ocorre que aconteceu no grupo uma mudança de percepção bastante significativa, tá? E o pessoal resolveu conversar e a gente tomou essa decisão. Então, eu precisava comunicar ao grupo, inclusive Walter, Alessandra, Ana Paula, né? Que não participaram da reunião presencial, eu segurei para falar isso agora na reunião de follow-up, tá bom? Era só isso que eu queria me pronunciar. Obrigado pela atenção. Rogers, eu não entendi. É descontinuidade de No Money? Eu não sei o que é o No Money. Vocês estão saindo do No Money? Estão saindo da expedição? Saindo da onde? Desculpa, eu não entendi. Vamos lá, então. Como o Leandro comentou, você tem expedições nacionais e expedições regionais, tá? Em Curitiba, eu acho que isso aí é uma coisa bem no começo, né, do grupo, da rede. Havia 2 expedições em Curitiba, uma focada em pessoas jurídicas e uma outra focada em pessoas físicas, né? A No Money justamente era essa expedição focada em pessoas físicas e que tinha o objetivo apenas de divulgar o game, né? Não havia intenção de vender o game, de fazer o game algo, uma atividade que fosse uma experiência remunerada, tá? Qual que era o nosso objetivo? Era conscientizar as pessoas com relação aos valores da rede, né? Mostrar, abrir a rede para as pessoas, ok? E também fazer um trabalho social com isso. A gente pegava uma entidade beneficente e fazia donativos para aquela entidade beneficente. Então, a entrada seria um quilo de alimento não perecível, né? Nós fizemos assim no primeiro evento e negociamos no segundo evento, negociamos uma parceria parecida, tá? Ocorre que, como você sabe, Jaqueline, e imagino os demais também, né? Uma rede ela é formada por voluntários, né? As pessoas elas aderem em função daquilo que elas entendem que elas podem contribuir e que tem a ver também com com o seu propósito, né? Com aquilo que elas acreditam, tá? Então tem muito disso de rede, né? E eu até fui surpreendido por ter sido colocado como líder. Eu não me vejo assim, mas de qualquer forma eu tentei tocar o bumbo, né? E nesse período de maio para cá, a percepção do grupo foi evoluindo, foi sendo modificada, né? E chegou um momento em que nós perdemos esse grupo, tá? Esse grupo não quer mais continuar na rede Explore, tá bom? Então não vejo sentido, né, em continuar com a No Money Curitiba, só para que eu fique sozinho na expedição, tá? Eu prefiro colocar isso para a rede, né, do que foi discutido, foi debatido, né? E prefiro também, eu acho que não faz sentido continuar com uma coisa que as pessoas não viram, não entenderam o valor, né? Ok? Ok, entendido. Obrigada, Roger. Bom, mais alguém, assim? Oi, quando a gente fala em rede, assim, eu me sinto convidada, assim, a contribuir um pouquinho. Então, eu queria dizer que, assim, eu não vejo dessa forma, assim, né? Eu tentei me integrar na No Money
mas eu tenho uma visão de que não se trata de ajudar as pessoas ou de professar, assim, né? Essa questão da ajuda, de fazer caridade, tem dois lados, né? Tem o lado de pode ser uma contribuição pontual, mas também carrega um pouco da nossa educação hierarquizada. Alô? Eu acho que eu perdi o áudio da Ana aqui. Não sei se mais alguém. Perdi, não estou escutando nada. Eu acho Ana? que a Ana caiu. Eu também não. Ana, é engraçado que ela está aqui, mas... Ela aparece, mas acho que o áudio dela... Ana? Ela não fechou o microfone, não? Ela está Não, colocando ela tá aqui, eu aqui. escuto. Mas a gente não consegue mais te ouvir, Ana. Engraçado. Ela não fechou o microfone, será? Não, o microfone dela está aberto. Bem, pessoal, de qualquer forma, a intenção era prestar um feedback, né? Prestar um relatório do que foi realizado. Nós estamos agora, se não me engano, com 25 livros. Alô? Alô? Oi. Eu acho que eu caí, né? Não sei até que ponto que vocês escutaram. Estou voltando agora. Eu só queria terminar aqui, enquanto antes de você concluir, Ana, nós estamos com 25 livros e nós queremos devolver de quem a gente pegou, né? A gente tirou os livros para o evento que foi realizado na Soul, e a ideia, a gente não quer ficar com esses livros, né? Não nos pertencem à rede, portanto a gente gostaria de devolver. Okay? Beleza, Roger, eu posso ver de pegar com vocês, porque eu realmente estou a fim de vender esses livros. Então, nada é acaso. É que você está em mudança, né, Ana? Quando você me ligou na semana passada, você me disse que estava em mudança. Eu estou sempre em mudança. Uhum. Eu já me casei 4 vezes e me mudei já umas 20 nos últimos 7 anos. Eu sou Araí, no Caminho Guarani, eu estou muito ligada aos ventos mesmo. Mas, assim, tem outras formas da gente combinar, né? Enfim, mas eu me responsabilizo por articular, assim, porque eu realmente eu tô bem interessada, assim, tanto de poder vender, comercializar o livro, como de trabalhar para minha própria aprendizagem. Assim. Tenho certeza que eu vou me servir bastante, assim, desse conhecimento. Então, eu mesma quero comprar um livro, tá bom? Então, Roger, e assim, daí outra coisa que eu queria dizer é assim, nesse experimento, né, de que a gente está fazendo uma coisa orgânica e vendo o que vai dar, é interessante, assim, como que a rede, ela adere ou ela rejeita, assim, as coisas de uma maneira muito visceral mesmo, né? Então, essa história do vídeo, né, de fazer a chamada e coisa e tal. Alguém coloca ali num grupo de WhatsApp e, de repente, aquilo faz muito sentido. E aí, a hora que você pisca, aquilo está pronto, sabe? Isso é um bom indicativo de que a rede trabalhou como rede, tá? Quando a gente tem um padrão que o tocador de bumbo tem que ficar tocando aquele bumbo muito forte, sabe? Muito forte, fazendo muita força, aquele bumbo vai ficando difícil, e ninguém escuta, ninguém tá... Foi ela de novo. Ixi. Bem, eu acho que caiu o áudio da Ana de novo. Então, deixa eu comentar aqui, fazer uma parte, tá? Desde o começo, a No Money foi bem participativa, tá? Nós nunca tivemos dificuldades com isso, tá bom? O que houve, de fato, foi uma mudança de percepção no meio do caminho,
e as pessoas elas têm todo o direito de rever suas prioridades, né? Rever seus interesses. Eu acho que eu também não posso não posso ficar alheio a isso, tá? Acho que a gente tem a obrigação de escutar as pessoas. Eu particularmente conversei com todo mundo, tá? Conheço bem o grupo. Eu tenho certeza de que não foi nesse sentido o que aconteceu. Mas eu acho que não vale a pena discutir aqui. Isso a gente resolveu internamente, tá? Acho que vida que segue, tá bom? As pessoas não necessariamente vão sair da rede, elas podem continuar e devem continuar na rede, né? Quem tiver interesse. Mas acho que ninguém representa ninguém. Todo mundo pode falar por si mesmo, tá bom? Para mim foi um aprendizado muito interessante nesse tempo que eu fiquei com a rede. Não foi a primeira participação que eu tive em expedição, junto com o Walter, da primeira fase da expedição de aprendizagem, né, do grupo de estudos. Foi um trabalho bastante intenso, bem gratificante. E eu estou aí para colaborar também nas próximas oportunidades. No momento, agora, estou um pouco sobrecarregado de trabalho, mas eu acho que a rede ela vai achar outros caminhos, né? E vai ter outras expedições também. Desejo a todos boa sorte. Não, maravilha. Obrigado aí pelo feedback, Roger. Acho que é isso aí. A gente vai todo mundo aprendendo com isso, né? E faz parte do aprendizado. Bom, vamos fechar então, gente. Desculpa, alguém levantou a mão aqui agora? Levantei. Não, só preciso desejar boa sorte ao Rosas, boa sorte ao No Money. E obrigada pelo feedback aí. A gente está aprendendo junto aqui. Walter? Não, beleza, eu acho que faz parte. É que a tua mão tá levantada. É que tu não baixa ela, tem que baixar ela aí. Ou eu que tenho que baixar? É você que tem que baixar, eu acho. Mas ok. Peraí, desculpa. Gente, vamos fechar, que são 10h30, a gente começou às 9h, 1h30 de reunião, né? Fechamos aí o nosso tempo. Bom, amanhã segue, então, essa listinha de metas aí, essas intenções para o grupo de WhatsApp, segue o vídeo da reunião também. E vamos lá, vamos em frente, aprendendo, ver para onde a gente vai, tá bom? Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Boa noite. A gente se vê. Um abraço. Valeu. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, gente. Agora eu consegui entrar no PC, agora que ficou bom aqui, estável. Faz parte. People Spring. Quem é People Spring? É isso mesmo. A gente chega numa zona de conforto e é convidado a desconstruir tudo, né? Então, esta é a vida. É desconstruir para construir. Quem é People Spring? People Spring é outra rede, a Prospera, People Spring. Mas eu tô falando com quem? Tá falando com a Ana. Com a Ana de novo. Com a Ana de novo? Ana, tá bom então. Prazer, Ana correr de novo. É a cama de gato, sabe? Você sai de um fio e pula no outro. Tá tudo interligado. Tá bom, então. Tá bom? Eu só queria dizer pro Roger que eu converso com ele, então, e combinam essa coisa dos livros. Então. Combina com ele, Ana. Ele saiu daqui, né? Ele caiu. Quer dizer, caiu não, a gente fechou a reunião e ele saiu, né? Eu sei. Então... Talvez ele tenha tabuleiro também lá, né? Ou não? Eu não entendi, ele vai sair fora? Acho que, não sei, né? Acho que... Eu entendi, sim. Não, mas o quê? Ele respondeu que sim, que ele vai devolver os livros e que... Não, acho que ele tem tabuleiro também, né? Eu acho. Então, vamos por parte, né? Vamos pegar lá isso aí. Então eu converso com ele. Pronto. Aí a Ana depois distribui, faz o ponto de contato aí com ele. Eu faço o ponto de contato que eu e o Roger, a gente tem uma relação entre tapas e beijos, a gente tem. Beleza. Mas depois você atualiza, gente. Vamos fechar, gente. Vamos fechar. Beijo, people. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.